Senhor Jesus, queremos mais uma vez, Pai, te pedir que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite. Que o Senhor venha usar grandemente, Senhor, a vida do teu servo, dando a ele sabedoria e unção da tua palavra, Pai. Abre os nossos ouvidos, os nossos corações para ouvir e entender e colocar em prática a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós assim oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez então pela palavra? Mais uma vez, oração sempre é necessária. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por este culto. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença dos irmãos que estão aqui presentes. E obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão acompanhando à distância online. Obrigado por esse recurso, por essa tecnologia. Obrigado pelo seu imenso, eterno, maravilhoso amor. Obrigado, ó Pai. Por isso nós te agradecemos, rendemos graças e louvores apenas a Ti, Senhor. Seja o Senhor exaltado, somente o Senhor exaltado. Por isso, ó Deus, de acordo com a Tua misericórdia e com o Teu amor, seja exaltado nesta pregação. Senhor, eu nada tenho para os meus irmãos, eu nada sou. Eu verdadeiramente, ó Pai, saí do pó e voltarei ao pó. Portanto, Senhor Deus, dependo completamente do Teu Santo Espírito, da Tua misericórdia e da Tua graça. Usa este vaso conforme a Tua vontade, a começar por mim, quebra corações, quebra este vaso, e que ele seja usado conforme a Tua vontade. Por amor ao Teu nome, ó Pai, tenha misericórdia do Teu povo e fala com o Teu povo. Alimenta o Seu povo, Pai, pois todos estão com fome e sede do Senhor, não de homens, não de carne, não do que quer que seja humano, mas daquilo que vem do céu, pão do céu, que dá vida ao mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Abba, Pai, fala com o Teu povo, ó Pai, eles querem Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Por favor, capítulo 2, vamos ler do 19 ao 22. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Glória a Deus. Podemos nos assentar, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos nestes dias, nos cultos de quarta-feira, fazendo uma série de pregações acerca dos 10 princípios da Igreja Bíblica Cristã que está nesse folheto. Hoje nós chegamos ao 4º princípio, que diz o seguinte: aplicamos os ensinamentos de Cristo segundo a doutrina dos apóstolos. Por que é importante a igreja aplicar os ensinos de Jesus Cristo segundo a doutrina dos apóstolos? Irmãos, todos sabem que nós temos a Bíblia em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento era a antiga aliança, era onde Deus ele firmou uma aliança com o seu povo. Conta a história desse povo que Deus chamou para si, e era um povo pequeno, era um povo que não tinha nada em si mesmo, mas Deus o escolheu, Deus o fez grande, para que através desse povo ele trouxesse a salvação para o mundo. E aí, quando nós chegamos à salvação para o mundo, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo. O véu foi rasgado, nós temos acesso completo, total, pessoal, íntimo com o nosso Pai. E aqui em Efésios capítulo 2, 19 a 22, nós temos uma verdade bíblica acerca da igreja. Quem nós somos? Nós não somos agora um povo que é de Deus de acordo com uma linhagem de
árvore genealógica, uma linhagem genealógica. Nós não dependemos de pais, de avós para sermos de Deus. Nós agora dependemos altamente e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. É através do sangue dele que nós nos tornamos filhos de Deus. É através dele que nós fazemos parte da família de Deus. E essa é a verdade contida através dos ensinos dos apóstolos. Irmãos, se nós olharmos a Bíblia, o Novo Testamento ele contém os Evangelhos, Atos e as Epístolas. Eu ousaria dizer aqui, apenas como uma curiosidade que me chamou a atenção, eu não confirmei isso, mas eu fiquei pensando se os Evangelhos eles não seriam semelhantes ou equivalentes à Torá, o Pentateuco, onde é dada a lei, através ali de Moisés, porém agora nós temos a aliança, a graça, através do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, ou seja, Jesus é muito maior do que Moisés, não há o porquê voltarmos para Moisés, assim como Paulo diz em Gálatas e também o autor de Hebreus também o diz assim. E isso significa que, irmãos, nós temos um acesso ilimitado ao Pai, isso é maravilhoso, maravilhoso. Depois, nós temos no Antigo Testamento diversos livros de Josué até Esther, livros históricos, contam a história de todo o povo, e depois nós temos ali os livros poéticos e os proféticos. Os profetas sempre apontam para Jesus Cristo. Todos os livros, na realidade, do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo. Porém, os profetas, eles são mais incisivos em muitos aspectos. Eles são mais contundentes, eles são mais claros. Ora, para o povo de Israel era um pouco obscuro, mas era muito claro ao mesmo tempo. Principalmente quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio. Se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver diversas citações dos profetas acerca de Jesus. E nós temos aqui no Novo Testamento Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico da igreja, e depois nós temos as epístolas dos apóstolos. Os apóstolos são aqueles que andaram com o Senhor Jesus, são aqueles que conheceram o Senhor Jesus, viram os sinais, viram ele morrendo e viram ele ressuscitando. Eles receberam o primeiro Pentecostes que houve na história, o primeiro derramar do Espírito Santo, eles foram os primeiros a recebê-lo de maneira maravilhosa, como nós lemos em Atos 2, Atos 3, é maravilhoso tudo isso. E depois o que eles deixam para nós? Eles deixam para nós exortações, assim como os profetas. Os profetas do Antigo Testamento sempre alertavam o povo de Deus para que não fossem infiéis a Deus, fossem fiéis a Deus. Porém, os apóstolos, eles agem dessa mesma maneira, mas de uma outra, eu diria, de uma maneira muito mais profunda. Eles trazem verdades maravilhosas, de que nós temos acesso ao Pai, profundo, um acesso ao conhecimento. E algo muito maravilhoso é que eles trazem verdades acerca das mentiras que Satanás vai tentar colocar na igreja. Então, desde o princípio da igreja, Satanás tenta corrompê-la de dentro para fora e de fora para dentro. Sempre. Ele sempre vai trabalhar dessa maneira. O inimigo trabalha dessa maneira contra a igreja. Ele trabalhou assim com Israel e ele continua trabalhando assim com a igreja. Mas as epístolas, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos aqui as verdades, o antídoto contra tanto veneno, contra tanta mentira mortífera, assassina. Assassina do quê? Da fé, da salvação de muitos. E o versículo 19 ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Temos três verdades muito lindas aqui. Primeira, a palavra estrangeiros. A palavra estrangeiros aqui, ela está muito mais ligada a visitantes de curto período que não residem naquela localidade. E eles não têm direito algum. Por exemplo, se alguém aqui for viajar para Portugal a turismo, tem um tempo determinado de ida, volta, tudo marcadinho, bonitinho. Você tem o visto na verdade,
semelhante a uma licença para que você esteja no país por um curto período, apenas aquele período, não mais do que aquilo. E o estrangeiro, neste caso, está muito mais ligado nesse sentido. Agora, a palavra forasteiros, forasteiros, que está aqui no versículo 19, ela indica muito mais os estrangeiros residentes que se estabeleceram permanentemente no país de sua escolha, mas que ainda têm direitos limitados. Por exemplo, eu conheci alguns chilenos que moram no Brasil, e esses estrangeiros, eles não podem votar no Brasil, eles não podem se candidatar, eles não podem concorrer a concurso público, e eles não podem concorrer a cargo político público. Não podem. E creio que alguns irmãos que estão aqui, que moram fora do país, é a mesma coisa. Isso não muda. Porém, a pessoa pode trabalhar, ela pode estudar, ela pode se casar, mas ela tem direitos e limites com relação a ser daquele país. Ela nunca vai ser, porque ela não nasceu ali. E é exatamente isso que essa verdade está dizendo, que caiu com relação ao nosso relacionamento com o Pai através de Jesus Cristo. Ou seja, nós não somos mais não residentes. Nós não somos mais estrangeiros residentes. Ou seja, nós agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, nós somos irmãos dos profetas que anunciaram o Senhor Jesus. Nós, irmãos, quando estivermos na glória, nós poderemos conversar com os profetas. Lógico, a gente vai conhecer primeiramente o Senhor Jesus, o Deus Pai, o Espírito, enfim. Mas depois, imagine que nós poderemos conversar com Isaías, Jeremias, com tantos outros. Nós poderemos. Isso é maravilhoso. E nós fazemos também parte de uma família aqui agora. Essa família aqui, ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Toda família, ela tem um laço consanguíneo. E o laço que nos une agora, irmãos, é o sangue de Jesus. É um sangue que ninguém consegue corromper, ninguém consegue tirar, ninguém consegue dizer que não somos filhos de Deus, porque é pelo sangue precioso de Jesus que nós o somos. É o sangue de Jesus que nos une uns aos outros. Que mesmo aqui nesse momento, estando pessoas de tão diversas localidades, de tão diversos locais, tão distantes, nós estamos agora como uma família, através do sangue de Jesus. Uma família, o que liga ao sangue é o sangue do filho, é o sangue do pai, do tio, do avô, do irmão. Nesse caso, irmãos, todos nós temos o mesmo sangue, é o sangue de Jesus, e somos todos irmãos, filhos todos de um mesmo pai, a saber, o nosso Deus. E através de Jesus Cristo, assim o somos. Somente através de Jesus Cristo, vale muito bem ressaltar. Se alguém não entregar a sua vida a Jesus, ele não é filho de Deus. Filho de Deus é somente aquele que entrega a sua vida a Jesus, aceita o seu sacrifício na cruz, recebe o seu sangue como oferta para que ele esteja diante do Pai. E assim ele pode ser chamado filho de Deus. Uma coisa é ser criatura de Deus, criado por Deus. Todos nós somos criados por Deus. Todos nós somos feitura dele, mas filho somente através de Jesus Cristo. E assim é a igreja. Assim somos nós. Assim, essa é uma verdade que os apóstolos deixaram muito claro. E aqui está um ponto fundamental para que nós entendamos e não caiamos em armadilhas. Saiamos das armadilhas. Lembra que eu falei? Os apóstolos, eles falam para que a gente não caia nas heresias. E muitas heresias hoje em dia dizem, não são novas, são antigas, a respeito do judaísmo. Você precisa guardar o sábado, você precisa ter um candelabro, mezuzá, etc, etc, etc. Mas o que Paulo vai falar acerca de tudo isso? O que o Senhor Jesus, na verdade, fala através dos seus apóstolos? O que o Espírito Santo fala através dos apóstolos? Abram comigo, brevemente, uma carta, poucas páginas anterior, Gálatas, capítulo 3. Nós estamos estudando a Epístola de Gálatas. Eu aproveito para convidar os irmãos aqui que ainda não estão participando, que, por favor, queiram participar, já são nossos convidados. Amanhã, às 8h20 da noite, horário aqui de Brasília, nós faremos o estudo da carta aos Gálatas, capítulo 4, amém? Com fé em Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus.
Gálatas capítulo 3, de 1 a 3 diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Irmãos, o que Paulo está dizendo é que os Gálatas, eles receberam o Senhor Jesus Cristo, receberam o Espírito Santo, receberam uma nova vida no Pai, só que essa nova vida só pode vir através do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Essa vida cheia do Espírito Santo, abundante do Espírito Santo, não era a realidade do Antigo Testamento. Não era. E se alguém quer viver da lei, se alguém quer viver desta maneira, está privado do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só veio em Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, através de Jesus, nós temos o Espírito Santo. Portanto, o que ele diz? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Essa palavra significa quem os enfeitiçou. Exatamente, é um feitiço. É maligno isso que estão fazendo hoje em dia. Fazendo com que as pessoas queiram ser judaizantes. Elas queiram, através de uma cultura, através de uma prática, através de uma realidade judaica, ser salva. Não! Isso tira a nossa salvação em Jesus, isso tira o nosso relacionamento com Jesus. Jesus era judeu, porém nós precisamos nos lembrar, nós não somos. Pelo menos que eu saiba, entre todos nós aqui online agora, e em muitos de nós não há nenhum judeu. A realidade da igreja brasileira é que são pouquíssimos judeus. Nós não somos. Nós não temos como ser chamados povos de Deus se não for através de Jesus Cristo. E somente através de Jesus nós temos o Espírito Santo. Porque ele diz no versículo 2: Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela graça da fé, pela pregação da fé? A pregação da fé em Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. A pregação da fé, aquele que coloca a sua fé, coloca a sua vida, entrega a sua vida com fé em Jesus Cristo, com fidelidade a Jesus Cristo, com amor a Jesus Cristo. E somente assim recebe o Espírito Santo, não há outro caminho. Nós podemos peregrinar por Israel inteira, podemos trazer quantas pedras forem de qualquer lugar, quantas águas forem do Mar Morto, isso não muda, isso não traz o Espírito Santo. O que trouxe o Espírito Santo foi o sacrifício de Jesus na cruz, e o nosso coração entregue pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não viverá de mezuzá, o justo não viverá de quipá, não viverá de nada disso, é pela fé. E o versículo 3 diz: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quando alguém procura praticar o judaísmo, está praticando algo da carne, quer colocar uma prática à frente da fé. A fé é a esperança naquilo que você não vê. Felizes são aqueles que não viram, bem-aventurados aqueles que não viram. Ou seja, nós não vemos o Senhor Jesus, mas Ele é tão real quanto esta lâmpada ligada à minha frente. Ele é tão real quanto a vida de qualquer um de vocês. Ele é tão real, irmãos, quanto esta Bíblia na minha mão. O Senhor Jesus está aqui, Ele está onde vocês estão, Ele está com todos nós. Ele que realmente quer se aproximar mais ainda, Ele realmente quer ter mais intimidade ainda, Ele realmente quer participar mais ainda da nossa vida. Mas e nós? Como nós estamos lidando com o Senhor Jesus? Agora voltemos para Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Edificados, aqui traz uma linguagem de construção civil para os nossos dias. Vamos tratar dessa maneira. Então, a principal pedra da esquina para a época tem duas interpretações, eu gostaria de ressaltar as duas. Uma das interpretações é que antigamente eles faziam muitas construções com arcos. Os irmãos devem conhecer arcos de pedra. E geralmente um arco de pedra, bem no meio dele, na centralidade dele em cima,
ele tinha uma pedra que ela era cortada totalmente diferente das outras, porque ela tinha que dar o ângulo correto para aquele arco fechar. Ou seja, a própria pressão das pedras encaixava aquela com uma diferença de tamanho, de encaixe, perfeita. Segurava toda a estrutura, não caía. Inclusive tem arcos assim, de pé até hoje, em toda a Turquia, em diversos locais, até em Israel. Quem foram os maiores construtores desses arcos, né, foram os romanos. Mas também tem uma outra linguagem. A linguagem que talvez para nós seja até mais acessível. É a pedra de esquina, também pode ser aquela pedra que é colocada numa construção, porque naquela época era construído muito mais com pedras do que não tinha essa cerâmica de tijolos, enfim, como temos hoje. Então era uma pedra que era colocada num ponto da construção para que a partir dela se retirasse o esquadro da construção. É mais ou menos o que a gente faz hoje em dia quando vai colocar piso numa sala. Alguns irmãos aqui sabem do que eu estou falando. Primeiramente o pedreiro vem, coloca o piso num canto que ele consegue a partir dali tirar uma fileira reta assim e uma fileira reta assim. E assim ele consegue fazer toda a sala com um piso bem colocado, adequado, sem ficar torto nem nada. Então Jesus Cristo é essa pedra de esquina. Ele é tanto aquele que vai segurar uma construção, ele é tanto aquela pedra mais importante, ela com um ângulo especial que só ela tem, quanto a partir de onde se tira todo um caminho, todo um ensinamento, toda uma construção correta. É a partir dela que se constrói uma construção correta. É a partir dela. E aqui diz que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, os apóstolos falavam de Jesus. Os profetas falavam de Jesus. Portanto, como pode, até os dias de hoje, as pessoas ignorarem Cristo? Ignoram Cristo. E como pode, irmãos? Por isso que nós precisamos voltar a esse ensino. Aplicamos os ensinamentos de Cristo segundo a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, querem conhecer a doutrina dos apóstolos? Não é em videozinho do YouTube, não é em estudo de Wikipédia, não é em estudo do Google. Não é na palavra de Deus. É somente aqui que está a doutrina dos apóstolos. É pegar o Novo Testamento e lê-lo, relê-lo, e ler. E conversar com irmãos em Cristo, que realmente são sinceros numa busca a Deus. Tomem cuidado com vídeos do YouTube. Tomem cuidado com segredos, com coisas que não edificam, que muitas vezes trazem até o judaísmo de volta, com ensinamentos falsos. E o versículo 21 diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Aqui realmente é mais uma linguagem de construção civil. É mais uma linguagem de um edifício. Eu amo muito a palavra de Deus, porque ela trata o crescimento da igreja, a edificação da igreja, realmente como uma construção, ou uma linguagem rural, que traz com relação ao crescimento de uma árvore. Mas vamos pegar aqui essa linguagem de construção civil. Irmãos, todos nós sabemos o quanto é horrível uma parede fora de prumo. O quanto é horrível uma parede torta. O quanto é horrível uma parede construída de maneira que possa vir, acontecer o quê? Cair. Recentemente teve aqui na cidade de Ribeirão Pires, tem uma cidade vizinha que é Mauá. Alguns irmãos aqui moram em Mauá e muitos aqui acompanharam. Acredito que no Brasil inteiro saiu essa notícia de uma casa que ela caiu. Ela tinha 3 andares. O que aconteceu? Não fizeram a fundação correta, não usaram as colunas corretas, porque todo o edifício, ele tem que, desde a sua base, ele tem que ter uma estrutura para poder receber o que vem em cima. Se ele não tiver uma estrutura correta, ele não suporta o peso do que vem em cima e ele cai. E foi isso que aconteceu com essa casa. Essa casa foi construída com uma estrutura inadequada para o tamanho que eles estavam fazendo. Quem era o dono da casa construiu a casa, por exemplo, para um sobrado. Só que já estava no 4º andar.
Era o dobro de peso, o dobro de tamanho. Irmãos, uma coluna muito fina, ela veio a cair. E ela arrastou mais 2 casas, porque ela caiu de lado. Foi exatamente aonde a coluna mais fraca estava. Foi aonde não tinham blocos, eram apenas pequenos tijolos de alvenaria. E a igreja é igual. Se nós não estivermos bem alicerçados em Cristo, o peso do mundo, o peso do inimigo, as tentações, as concupiscências da carne, as tribulações, elas vão derrubar. Elas acabam derrubando. Por isso que a gente vê tanta gente, e eu mesmo, infelizmente, conheci muita gente que estava dentro de judaísmo, dentro de diversas questões que não eram a palavra e não resistiram. Não resistiram. Deixaram o caminho do Senhor. Voltaram ao próprio vômito. Inclusive, muitos voltaram ao próprio vômito. E isso é muito triste. E isso é muito triste. E ele continua aqui, no qual todo o edifício, que é a igreja, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no Senhor. Ou seja, quando nós estávamos no Antigo Testamento, Deus, ele habitava no tabernáculo, no templo, ele habitava ali em cima aos querubins. Porém agora, irmãos, ele habita dentro de nós. Mas vocês já imaginaram a igreja ruindo, como essa casa que eu dei o exemplo, e Deus dentro? Sabemos que Deus não vai se machucar numa queda dessa. Mas como pode construir-se uma casa que vai cair em cima do seu habitante? Como que pode ser construído algo que não vai cuidar daquele que habita nele? Irmãos, qualquer um de nós que construir uma casa para que possamos entrar dentro, a gente vai construir com zelo. A gente sabe do perigo. E é perigoso, é risco de morte. Esse acidente de Mauá, graças a Deus, ninguém morreu. Deu tempo das pessoas saírem das casas, deu tempo dos habitantes da casa saírem. Mas e lá nos Estados Unidos, por exemplo, esses dias aconteceu de um prédio inteiro cair. Vocês viram isso? Acho que parece que morreu mais de 50 pessoas. Imagina, irmãos. Agora imagina o processo, quem fez esse prédio. Agora, nós não tomamos nenhum processo do Senhor, porque estamos construindo a casa dele errado. Eu não falo de tijolos, não falo disso daqui. Eu falo daqui, de nós. Nós precisamos entender que construção da casa do nosso Deus é apenas através da doutrina dos apóstolos. É apenas esse o único material que nós precisamos. É o Espírito Santo, é o próprio Jesus. E o versículo 22 diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Deus é Espírito, importa que os adoradores dele o adorem em Espírito e em verdade. Nós precisamos adorar, nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus, ele é Deus. É somente através dele, não há outro intermediador, nem outra intermediadora, não existe. É apenas Jesus, é apenas o nosso Deus, é apenas o Espírito Santo. Portanto, nós somos edificação, nós somos a morada do Senhor Deus. Agora, como estamos construindo? Qual o fundamento? Qual o tijolo? Que material estamos usando? Estamos usando material do Novo Testamento? Ou estamos usando material da internet? Estamos usando material de experts, ditos profetas? Como estamos utilizando? Agora, para finalizarmos essa pergunta, vamos para João capítulo 8, por favor, dos versículos 40 a 45. Procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes.
Irmãos, quando nós ignoramos a verdadeira doutrina dos apóstolos, como eu já vi muitas vezes, muitos homens na internet se dizem de Deus, homens de Deus, e no entanto dizem que a Epístola de Romanos não precisaria estar na Bíblia, o Evangelho de João mesmo é algo que não precisa estar na Bíblia, não é um livro bom, e isso já vem desde tempos antigos da igreja. Se eu não me engano, Ariano, um bispo antigo, ele era contra o livro de Marcos, se eu não me engano. Então, irmãos, muitos hoje em dia ignoram a palavra de Deus, não acreditam, sabe por quê? Porque eles não estão dispostos a se moldar a palavra, a se moldar aquilo que Jesus realmente diz. E às vezes, irmãos, isso não é fácil. Não é fácil, mas o que nós precisamos? De quebrantamento. Nós precisamos ler a palavra e dizer: Senhor, eu discordo disso, mas eu estou errado. É como diz o ditado: eu li a Bíblia e encontrei diversos erros, e todos eles em mim. É necessário encontrar os erros em nós, como diz aqui o versículo 40. Mas agora procurais matar-me. Ou seja, eles queriam matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. E quando nós ignoramos o Novo Testamento, ignoramos os apóstolos, ignoramos o Evangelho, nós queremos matar Jesus. Nós estamos nos assemelhando a estes fariseus. Estes fariseus que Jesus, podem ler com mais calma em casa, daqui a pouco, não terei tempo para isso, mas o capítulo 8 ele traz esse diálogo profundo, esse diálogo onde Jesus ele confronta os fariseus. Ele confronta os fariseus não por eles serem simplesmente falsos, mas é porque eles não reconheciam a Jesus. E a igreja reconhece a Jesus o seu verdadeiro fundamento? Será que nós reconhecemos o nosso verdadeiro fundamento, único fundamento? Ou a gente continua procurando alguns outros fundamentos, como tem sido as modas do YouTube, as modas da internet? Por favor, irmãos, vamos nos quebrantar mais ainda diante de Deus. É necessário. É o momento da apostasia. A gente não pode negociar a salvação. A gente não pode negociar a palavra do Senhor. A gente não pode negociar o nosso amor por Deus. Nós não podemos trocar a nossa salvação por um prato de lentilhas de qualquer tipo de estudo profano na internet. Nós não podemos trocar a nossa salvação por qualquer outra coisa irrisória que a gente vê. Amém? Leiamos então, agora estamos começando novamente a leitura do Novo Testamento. Aquele que não fez a primeira fase da leitura desse primeiro semestre, temos o segundo, ainda dá tempo. Vamos, irmãos, perseverem nessa leitura. Amém? Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor que Ele me trouxe hoje, para a glória do nome dEle. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé para orar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que os Teus servos falaram, movidos pelo Teu Santo Espírito, que os apóstolos, ó Pai, foram aqueles que interpretaram e aplicaram as doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor abra os nossos corações, abra a nossa mente. Senhor, transforma a Tua igreja, para que nós venhamos, ó Deus, a verdadeiramente receber, mesmo que isso custe, Pai amado, muitas coisas em nós, para que a gente receba, compreenda a Sua palavra no nosso coração, a palavra do Novo Testamento, a palavra do Antigo Testamento, a Tua palavra por completo, porque sabemos que o Verbo se fez carne, e Ele habita entre nós, Ele está entre nós, Ele continua estando entre nós. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, perdoa todas as vezes, ó Pai, em que nós lemos a Tua palavra e torcemos o nariz para algo que nós discordamos, mas na verdade é o nosso pecado. É o nosso pecado, Pai, que está nos enganando, é a nossa carne, é o nosso comodismo. A Tua palavra diz para que nós renovemos a nossa mente em Cristo Jesus, e é isso que nós pedimos. Renova por completo a Tua igreja em Cristo Jesus. Renova a nossa mente, renova o nosso corpo, renova o nosso espírito. Renova a Tua igreja. Vem trazer o Teu avivamento de renovo. Abra os nossos olhos para que ao lermos a Tua palavra, nós tenhamos o nosso coração ardendo.
ardendo em vontade de mudar, ardendo em disposição para mudar, ardendo em amar a mudança que precisamos, tanto precisamos, para que deixemos diversos tipos de pecado, para que deixemos de ser carnais, para que venhamos a amadurecer e sermos homens e mulheres em espírito, do Espírito, guiados pelo Espírito, é o que nós desejamos. Nós não queremos viver daquilo que vemos, mas daquilo que verdadeiramente conhecemos, que é o nosso Deus. Aleluia! Por amor ao teu nome, ó Pai, abençoe a tua igreja para que faça esse plano de leitura agora do segundo semestre. Termine o Novo Testamento por completo. Ajuda cada irmão a perseverar nesse trabalho, nessa obra, nessa guerra, nessa batalha. Em nome de Jesus, ó Pai, caia por terra todo levante maligno contrário a tua igreja conhecer a tua palavra, a tua igreja conhecer o Senhor Jesus através do Novo Testamento. Caia por terra, em nome de Jesus, toda seta maligna, toda preguiça. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama o seu Espírito, aviva-nos, ó Pai, por amor à tua palavra, por amor a ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, não nos permita distrairmos um com o outro irmão, ó Pai, mas que nós venhamos a nos concentrar e centralizar no Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo, e venhamos a nos edificar. Edifica a tua igreja, vivifica a tua igreja, para a glória do teu nome, ó Pai. É o que nós clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não, vem cá, vocês vão dar entendimento. Aí, podem crianças. Irmão José, ora pelas crianças, por favor. Irmão José vai orar pelas crianças, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, olha nossas crianças, meu Deus. Dê forças a elas, meu Deus, que ela livre elas do inimigo, Pai. Em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa elas, meu Pai, nesse crescimento, meu Deus. Tira todo o laço satânico, meu Pai, todo o laço maligno, meu Deus, que tenta pegar elas, meu Pai. Pai, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, glória a Deus. Eu entendi que a gente tem que orar, louvar a Deus e não devemos desobedecer aos responsáveis e a Deus. E nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele criou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Somente através do sangue de Jesus derramado na cruz, somente o sangue de Jesus derramado na cruz é poderoso o suficiente para anular a lei, nos salvar do inferno e nos tornarmos filhos dele e ainda assim nos limpar completamente do pecado. Deus nos alerta para sermos obedientes, fiéis, puros e totalmente entregues a Ele. Nós cristãos somos forasteiros aqui no mundo, somos apenas passageiros aqui. Então, se nos unirmos a Cristo verdadeiramente e ficarmos firmes até a morte, moraremos eternamente com Cristo. Filho de Deus são somente aqueles que aceitam tudo o que Cristo diz, não e o sim. Jesus fala: fique firme na obediência a Cristo Jesus, e não na carne, não na sua carne, que na verdade é Satanás. Recebemos o Espírito Santo não pela lei. Não, recebemos o Espírito Santo pela lei ou pela morte de Cristo por nós. E a Deus toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir, irmã Neide, para a irmã orar pelos enfermos, pela total recuperação da minha esposa Nadime. Glória, glória a Deus. Vamos ver como Deus nos louvores, Pai. Essa noite. Temos que agradecer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora sim vamos encerrar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, por este culto. Obrigado por tudo que tens feito. Obrigado, Jesus. Obrigado por sua misericórdia, pelo seu amor. Obrigado por seu povo aqui unido, Senhor. Em nome de Jesus, estamos todos juntos aqui. Obrigado por cada irmão, ó Pai, que acompanhou.
Obrigado por todos, ó Pai. Por isso nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com toda a igreja, e todos digam amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia.